Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, sem mais demoras. Estamos super atrasados. Se você tinha um compromisso, liga para a pessoa e fala: vou chegar atrasado hoje, mas vai dar tudo certo. Amém? Você está com fome, paga o preço do jejum, vai dar tudo certo. Nós vamos ler vários textos hoje, nós vamos ter um estudo diferente. Deus tem tocado meu coração e para pregar uma palavra que faz muito tempo que eu não prego e acho muito importante. Esqueci de falar uma coisa. Essa semana eu recebi 2 vezes uma palavra profética. Pessoas chegaram para mim assim, me pegaram no braço, em momentos mais diversos. E eu queria passar essa palavra que eu recebi para a igreja. Você recebe isso em nome de Jesus? Amém? Porque essa palavra não foi para mim, foi para a igreja. As 2 vezes que pessoas diferentes me pararam e falaram assim: olha, eu quero te falar uma coisa que Deus está falando a respeito da Quírios e do ministério. Eu queria passar isso porque eu achei interessante, porque são pessoas que não se conhecem, lugares diferentes. As 2 vezes a palavra veio para mim dizendo o seguinte: que nós vamos viver nesse ano, ainda nesse ano, faltam 2 meses para acabar, muitas bênçãos retidas, e coisas que você não pode imaginar vão acontecer na sua vida até o final desse ano. A palavra que eu recebi diz assim: olha, pastor Klaus, você acha que esse ano não foi um ano de muito crescimento, mas nos próximos 2 anos Deus vai surpreender a Quírios, vai surpreender esse ministério. Se você crê que Deus pode fazer isso nos 2 meses, porque eu creio, eu tomei posse. Levante sua mão e diga: Senhor, eu creio que o Senhor vai surpreender você. Há bênçãos que estão retidas aqui, no mundo espiritual, bênçãos que estão retidas aqui, mas que elas vão ser derramadas sobre as nossas vidas ainda nesses próximos 2 meses. Nós estamos hoje, e hoje eu vou pregar porque eu creio que essa retenção vai ser quebrada agora em nome de Jesus. Aquilo que estava retendo as bênçãos da sua vida está sendo quebrado. A palavra de Deus me deu é que nós temos alguns princípios espirituais, e que se nós quisermos viver as promessas e as bênçãos de Deus para a nossa família, para a nossa casa, nós temos que estar debaixo desses princípios espirituais. Se você não vive os princípios espirituais, é bem provável que você viva aquilo que é natural, aquilo que é normal, ainda seja uma pessoa bem abençoada, porque Deus dá o sol para o justo e injusto. Mas se você quiser viver sobrenatural de Deus, você precisa colocar a sua vida embaixo de princípios espirituais, meu irmão. Amém? Olha o que a palavra de Deus diz aqui, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las. Está faltando uma chave, está faltando alguma coisa que funcione, para ele possa entender as coisas do Espírito. Ele precisa ter o Espírito de Deus. Aí ele fala: porque elas são discernidas espiritualmente. Esses princípios espirituais que eu quero pregar, eu não sei se eu vou fazer uma série, não sei mesmo, irmãos, mas eu tenho o desejo de pregar alguns princípios espirituais. São chaves de bênçãos para nossas vidas. Quando nós entramos embaixo desses princípios espirituais, bênçãos são liberadas, mas a gente só consegue entender isso quando a gente discerne pelo Espírito e não pela razão. Pela razão não faz sentido, pela razão não tem explicação. Mas eu costumo dizer que esses princípios espirituais que a Bíblia diz que regem as nossas bênçãos, as nossas vitórias, são como leis que nós temos na nossa vida naturalmente. Quer ver uma lei que nós temos naturalmente? Lei da gravidade. Não adianta você querer sair voando por aqui que você não sai. Você está sujeito a essa lei. É bem capaz de você tentar pular, vai se machucar. Você está embaixo dessa lei. Existem outras leis, por exemplo, físicas. Você precisa comer, não tem jeito. Se você não comer, você morre. Não é assim? No mundo espiritual, eu acredito que Deus colocou algumas leis para que o povo fosse abençoado. E uma das coisas que eu percebo é que quando a gente fala de princípios espirituais e leis espirituais, algumas pessoas torcem o nariz, elas falam: não, isso aí eu não sei. Nós conhecemos algumas. Fala para mim uma lei, um princípio espiritual onde a Bíblia diz que gerará fruto e bênção para a sua vida. Diz para mim. Eu sei várias. Leis espirituais. Qual é? Honrar o seu pai e sua mãe é uma lei espiritual ou não, meu irmão? Bom, eu vou falar, mas vocês estão muito tímidos. Lei da generosidade. A Bíblia diz: faça aos outros aquilo que gostaria que fizesse a
Essa é uma lei espiritual. Se você não aprender a ser generoso, você gosta de ser muquirana, entendeu? E a generosidade não é só em oferta. Mas você conhece uma pessoa generosa? Ela pode ser até uma pessoa humilde, uma pessoa sem muitos recursos, mas a generosidade dela atrai pessoas a ela. Não é verdade que estou dizendo ou não? Lembrou de alguém generoso assim? Há uma lei na palavra de Deus, por exemplo, que a gente conhece, prega muito, a lei da semeadura. Aquilo que você semear, você... Olha, o que você está semeando hoje? As coisas espirituais se discernem pelo Espírito. E aí quando você vai ensinar sobre a lei da semeadura, algumas pessoas pensam que eu estou falando só do dízimo, mas a lei da semeadura é muito mais. Se eu não semear nada na minha vida, eu não vou colher nada. E tem muita gente que não está colhendo nada porque não semeia. Mas a lei espiritual que eu quero pregar hoje, que eu escolhi como tema hoje, você não vai gostar. E eu acho que você não vai gostar. Mas eu preciso pregar porque eu tenho culpa nisso espiritual. Eu sou uma pessoa que quando evito de falar um pouco dessa lei, porque eu acho que há exageros, há muitas pessoas que estão fazendo coisas que não deveriam. Mas eu entendo que as leis espirituais são a linguagem do Espírito. E se eu entro nessa linguagem, eu começo a entender o que o Espírito Santo quer fazer naquele lugar. Eu começo a entender as bênçãos que estão retidas. Querido, eu quero dizer uma palavra profética para você. Existem bênçãos de Deus que estão para ser derramadas nesses dias. E nós vamos tomar posse de cada uma delas, mas para nós tomarmos posse, nós temos que colocar a nossa vida embaixo de leis espirituais. Eu vou dar um exemplo para você. Se você não consegue semear, se você não consegue semear nada, você não vai colher. Mas se você começar a semear, Deus vai fazer a sua semente multiplicar. Mas a lei que eu quero pregar hoje é a lei da honra. Sabia que você não ia gostar? Quantos conhecem a lei da honra? Princípio espiritual da honra. Eu evito um pouco de falar disso e preguei poucas vezes, embora eu falei poucas vezes sobre isso, eu a pratico muito na minha vida, porque eu creio na lei da honra. A lei da honra é um princípio da palavra de Deus, onde nós aprendemos a honrar aquele que tem honra. Mas escute, a nossa cultura, ela não sabe fazer isso. Nós somos uma cultura que nós não honramos pai. Outro dia eu estava no shopping, eu estava vendo uma mãe lá tendo problema com o seu filho, e o seu filho já tinha uns 10 anos de idade, uns 8, 10 anos de idade, grandinho até, e ele praguejava a mãe, chamava ela de burra, chutava a mãe. Você já viu isso ou não? Não há honra. Outro dia eu estava vendo um vídeo no YouTube e eu fiquei escandalizado como os nossos jovens têm tratado os seus professores na escola. Quem aqui trabalha com educação entende o que eu estou dizendo, não é verdade? Não há honra. Na minha época o professor abria a boca, a gente calava a boca, ficava quieto, escutava o que tinha para dizer e não respondia. E agora eu vi outro dia um vídeo no YouTube que eu fiquei escandalizado. 2, 3 meninas se levantam para falar com a professora e querem bater na professora. Porque nós somos um país que perdeu uma das leis espirituais que abençoa uma nação. É um país que honra aquele que tem honra. A professora, o professor está ali para ensinar. E vou dizer uma coisa para você: muitas das coisas que eu vivo hoje é porque eu recebi de professores e mestres, inclusive mestres dentro da igreja. A honra para aqueles que ensinam dentro da igreja. Você pode ouvir um glória a Deus por isso, querido? Mas a nossa cultura tem quebrado isso. Você entende o que eu quero dizer? A nossa cultura tem falado que você não precisa respeitar. E eu vejo às vezes, infelizmente, me perdoe se você não vai concordar, porque as coisas espirituais se discernem pelo Espírito. Muitas vezes as minhas filhas chegam em casa e falam: não, papai, aquele professor está ensinando, aquele professor é isso, aquele professor é aquilo. Ele está falando. Respeite o seu professor. Vai lá e escute o que ele tem para dizer. Vai lá e ouça o que ele tem para dizer. Enquanto eu vejo alguns pais que quando o filho começa a falar, vai lá e coloca o dedo na cara do professor e não ensina os seus filhos a respeitarem os professores. Mas a Bíblia fala que quem tem honra, merece honra. E a nossa cultura não ensina. Eu vou dizer uma coisa, a nossa cultura não ensina nem a honrar os mais velhos, gente que fez muita coisa pela gente. Outro dia eu estava no metrô, e eu estava sentado no metrô, estava cansado, estava eu e a Lupe, chegou uma senhora, cabelos brancos, umas sacolas na mão, e eu peguei automaticamente, porque a gente aprende a honrar os mais velhos. Posso ouvir o glória a Deus? Isso é espiritual para você, meu irmão? Isso é espiritual. Amém, querido?
E aí aquela senhora entrou no metrô e ninguém se levantou, e eu levantei rapidamente e falei para ela: a senhora pode sentar aqui. E ela olhou para mim com uma cara desconfiada e falou: o que você quer? Você quer me assaltar? Não vai me roubar não. Eu falei: não, minha senhora, a senhora tem que sentar. Por que eu tenho que sentar? Porque a senhora está cansada, a senhora tem mais idade que eu. Ela: perdemos o princípio da honra. Aí você sabe o que você faz quando a pessoa entra, aquele mais idoso entra, eu já vi. Aí o idoso entra no ônibus, você... né? Deu um sono. E também já ouvi gente dizer assim: não, mas o idoso não devia pegar ônibus nesse horário é o horário do trabalhador, você sabe lá o que ele precisa fazer nesse horário, agora você é que manda o dia que ele pega ônibus, meu irmão. Honre aqueles que merecem honra, honre os cabelos brancos daquela pessoa, meu irmão. Eu queria ouvir um glória a Deus aqui nesse lugar. Mas a nossa cultura tem quebrado esses princípios de honra. Nós não sabemos honrar os pais. Por quê? Porque muitos de nós não tivemos pais. Muitos de nós tivemos tios cuidando de nós, tivemos avós cuidando de nós, tivemos parentes cuidando de nós, mas não tivemos pai. Mas isso não quebra um princípio espiritual da palavra de Deus, que diz: honra o teu pai e tua mãe, que é mandamento com promessa para que se prolongue os seus dias na terra, meu irmão. É um princípio espiritual. E a gente começa a perguntar: por que as coisas não estão prosperando? A palavra de Deus fala para nós honrarmos os nossos líderes, os nossos chefes, os nossos patrões, as pessoas que estão sobre nós, sob autoridade. E aí quando você tem aquele desejo do Espírito Santo de honrar um patrão, honrar um chefe, honrar um líder, a pessoa começa a dizer que você está interessado, você quer chamar a atenção, você... Não é isso não, querido. A Bíblia diz: honra aqueles que são autoridades na sua vida. E aí você acha que pode falar com ele de qualquer jeito. Agora você não gostou, né? Não tem problema não, nós continuamos cheios do Espírito Santo aqui, amém, irmão? Porque as coisas do Espírito Santo se discernem pelo Espírito, meu irmão. E aí você não sabe por que você não recebe a promoção, porque você não honra o seu chefe, que quando ele está falando você fica olhando o celular, e quando ele está falando com você, você fica inventando história. Quem aqui é chefe sabe do que eu estou falando, não é verdade ou não? Posso ouvir um amém? Amém. Tudo bem, pessoal, vocês não gostaram dessa pregação, vamos todo mundo embora. Mas quem aqui crê que Deus está falando conosco nessa noite, dá uma glória a Deus, meu irmão. Aí não recebe promoção porque não honra o seu chefe, não presta nem atenção no que ele está falando, fica falando de qualquer coisa. A Bíblia fala que os maridos devem tratar suas esposas como a parte do casamento, né? A parte mais fraca, com honra, com respeito. Entendeu? Não, você não entendeu. Se as mulheres tivessem entendido agora, elas não estavam no mistério. Vou dar uma oportunidade para vocês, ó, mulheres. A Bíblia fala que você, marido, tem que cuidar da sua esposa com honra, com respeito, como a parte mais fraca do relacionamento. Amém, mulheres? Amém. Ninguém entrou no manto ainda, meu irmão. Isso é sério. E nós sabemos que é sério. Porque quando a gente quer, tira as crianças da sala. Quando a gente quer namorar, assim, vocês entenderam, beijinhos, assim, né? A gente faz tudo para honrar, né? Não é isso, mulheres? Quem está comigo, diga amém. Amém. A gente vai lá: oi, amor, como é que foi seu dia hoje? Eu trouxe umas uvinhas para você. Eu não sabia se você queria vermelha ou branca, então eu trouxe as duas, amor. Aí ela fala o que para nós? Fala alto, irmão. O que você quer? Não é que você está querendo? Nada, amor. Lembrei até de trazer uns pãozinhos para você. Porque quando é nosso interesse, a gente sabe honrar. Mais? Pode bater mais aí? A gente sabe honrar quando é nosso interesse. Cada um de nós, nos nossos relacionamentos, tem um nível diferente de honra que precisa ser recebido. Amém, queridos? Amém. Mas a Bíblia também diz: mulheres, sejais submissas aos vossos maridos. Os homens de pé agora dando glória a Deus. Uou! Por que, mulheres? Vocês têm que entender que nós também temos a nossa honra. Tudo bem que a gente é 1.0 e vocês é 2.0. Tá certo que nós temos aquela caixinha que a gente fica lá, pega uma, guarda, pega a outra. Não, sabe o que eu estou falando? No cérebro.
E não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas a gente tem a nossa honra. A Bíblia diz que nós temos que aprender a honrar, querido. Outra coisa que eu acho interessante, querido, a gente tem que... Eu sei que tem exageros, é aí que eu falei que a culpa é minha. Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ostentação, eu não gosto de cargos, títulos, eu não me importo se você me chama de Klaus, nunca me importei se você chegou para mim e falou, e aí, como é que você está? Verdade ou não? Mas os pastores e líderes dessa igreja, não só os pastores, os líderes, os professores, os mestres, aqueles que estão cuidando dos seus filhos lá atrás agora, eles são dignos de honra também. E aí que eu falo que a culpa é minha, porque às vezes a gente não ensina esse princípio. E é interessante, querido, que às vezes a gente vai pregar em algum lugar, eu saio para pregar fora, e tem gente que fala comigo, ou fala com algum pastor aqui da igreja, uma falta de respeito total. Posso ouvir um amém agora? Amém. E trata como se a gente não fosse nada. Mas quando chega na igreja do outro pastor, está indo comigo ainda, é uma cara de pau, está indo comigo. Trata o pastor super bem, o senhor está bem, o senhor precisa de alguma coisa, eu fico só olhando. Malandro você, né? Você trata de qualquer jeito, agora o outro que você nem conhece. Quantos estão entendendo o que eu estou pregando aqui agora? Mas sabe o que é isso? Isso é maldição para a sua vida. E aí que eu erro. Porque eu não acho que a igreja tem que ser idólatra dos seus pastores. Eu não acho que a igreja tem que ser idólatra dos seus líderes, entendeu? Mas nós temos que entender que é um princípio espiritual. Você só recebe a profecia do profeta que você respeita. Acho que você não entendeu o que eu falei agora. Você só recebe a profecia do profeta que você respeita. Se o seu respeito comigo for ruim, você não vai receber a palavra que eu estou pregando agora. E às vezes Satanás, ele age justamente nessa área. Ele vai quebrando as autoridades na sua vida, para que você não respeite ninguém e não escute nada. E aí que eu disse que esse princípio é um princípio que vem nos abençoando, que vem falando conosco na palavra, e eu vou mostrar para você agora que é do Novo e do Velho Testamento, está no Novo, está no Velho, não é uma coisa que foi abolida, mas que muitas vezes a gente não entende porque bênçãos não estão sendo derramadas, porque você está quebrando um princípio de honra. Você quer ser honrado, mas não honra ninguém. Você quer receber algo novo de Deus, mas não recebe com honra aqueles que têm algo novo de Deus para trazer para você. Posso ouvir um amém por isso, querido? Amém. Quando vem algum pastor aqui pregar, eu tenho um hábito, nós temos um hábito há mais de 5 anos fazemos isso. Vem um pastor aqui pregar, nós o recebemos com honra. A igreja dele pode ter 10 mil pessoas, como a igreja dele pode ter 50 pessoas. Não importa. Quem já viu a gente fazer isso sabe o que eu estou falando. Eles vão lá atrás tem uma mesa, eles são recebidos que nem o Michael Jackson, dá para entender? Se ele pedir lá, você não entendeu a piada que eu fiz, né? Deixa para lá. Acho que eu estou muito empolgado com as coisas do Espírito Santo. Quem está empolgado com Deus aqui, querido? Glória a Deus. Mas nós recebemos ele de toda forma. Se põe lá uma maçã para ele, põe uma água para ele, e ele chega lá, e tem pastor que chega para mim e fala, mas o que é isso? Eu falo assim, a Bíblia diz que a gente tem que honrar, e você é o profeta dessa noite, nós vamos receber de você a palavra profética, então nós estamos honrando a sua vida. Uma coisa que eu aprendi aqui na igreja, e eu acho que e por isso que eu falo que eu exerço esse princípio. Cada 3 meses eu reúno os obreiros, os líderes da igreja aqui, e nós fazemos um jantar. Esse jantar custa uma fortuna para o líder obreiro. Custa? Quanto que custa? Nada, é de graça. E outro dia uma pessoa me parou aqui e falou assim, o ano passado nós fizemos bacalhau, foi tremendo aqui, foi uma festa, não foi? Tivemos aqui um espoleto um dia, né, cheio de macarrão diferente. E um irmão chegou para mim e falou assim, mas por que você faz isso? Porque os líderes dessa igreja merecem também honra, eles trabalham. A Bíblia fala para nós, querido, que nós temos que abrir esse coração. E há vários textos na Bíblia falando sobre isso, sobre abrir o coração. Abraão honrou Melquisedeque com seus dízimos e ofertas. Davi teve sua ira acendida por Nabal, porque Nabal não soube honrá-lo. Mas apaziguou a ira porque Abigail o honrou, e ela se tornou a esposa de Davi. Olha a bênção chegando aí, ó. As mulheres não entenderam, né? Quantos aqui querem casar? Precisa aprender a honrar.
Ixi, agora entrei num assunto terrível. Fala, Soraya. Eu sei, dá um brado de vitória. Aleluia. Tem que saber honrar. Você está lá no seu relacionamento. Não vou falar disso não, vamos continuar. O mandamento com promessa, honrar os seus pais. A maldição de Cã por desonrar o seu pai Noé. Já percebeu que Cã foi amaldiçoado porque desonrou o pai? A bênção sobre Josué por honrar seu líder Moisés. E quantos outros, por exemplo, Elias, Eliseu. Homens que aprenderam a honrar. A mulher Sírio Fenícia que honrou Jesus e recebeu o seu milagre. Agora, embora a nossa cultura não tenha esse princípio, escute, preste atenção, que essa é a parte principal da minha mensagem. Você não está sujeito nem preso à cultura do Brasil, você está sujeito à ordem, às ordens do Espírito Santo, porque você faz parte de um novo reino. Não é porque a nossa cultura não ensinou isso que a gente está embaixo de jugo. Eu não vivo embaixo de jugo, eu vivo embaixo da autoridade do Espírito Santo. Eu rejeito a maldição dessa cultura que não honra pai, não honra idoso. Eu rejeito essa maldição que não honra professor, não honra líder. Eu tenho vergonha desse país. Eu vou dizer uma coisa para vocês que está engasgado no meu pescoço aqui, ó, escute. Olha, eu não gosto da Dilma, não gosto do que ela faz, eu não gosto do que ela mansa, não gosto daquelas conversas que ela fala de armazenar vento, mas respeita! Porque tem uma diferença, eu não gostar de eu amaldiçoar os meus líderes. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Nós estamos sendo chocateados, ridicularizados pelo mundo, pela maneira como nós tratamos o nosso governo. Nós estamos vivendo crises econômicas, o dólar dispara por causa como nós estamos tratando o nosso governo. Você não está entendendo o que eu estou dizendo? Nós estamos avançando. Eu não gosto dela, não gosto do que ela fala, não gosto dessas conversas que ela tem, mas, querido, tome cuidado, ela é uma autoridade. Já chegar, sabe como nós tiramos uma autoridade? Com oração, clamando a Deus, porque é Deus que coloca a autoridade e Deus que tira a autoridade. Você pode até ter seu posicionamento político, isso eu concordo. Você pode até dizer que não gosta, eu estou dizendo que não gosta. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu estou dizendo que eu não gosto. Mas cuidado, cuidado, porque quando você desrespeita a autoridade, é maldição para a tua vida. Isso é um princípio que se discerne pelo Espírito. Eu tive um pastor uma vez, o cara era enrolado, o homem era difícil, e ele fazia uns negócios assim que era terrível. Já contei aqui para vocês uma vez, jovem, imagina 18, 19, 20 anos tocando na igreja, ele chegou para mim um dia de uma tempestade terrível, chovendo granizo, ele chegou para mim e falou assim: pega os instrumentos e coloca dentro do ônibus. Entendeu? E eu peguei e falei, tá bom. Porque a Bíblia fala, sujeitáveis às autoridades, não é? Chamei o grupo de louvor, falei, vamos carregar o ônibus. Começou imagina, mas tá doido, vai molhar os instrumentos, tá doido, a gente vai ficar todo ensopado, depois como é que nós vamos para essa viagem aí, todo molhado? Falei, o pastor mandou, obedece. Enquanto eu levava as coisas no ônibus e trazia, o pastor reuniu mais 2 pastores e 3, e eles riam da gente. E eles faziam assim: tá molhado? Nossa, deixa eu ver. Parece um pintinho molhado. Sabe? Mas vai, não para não, carrega aí que nós estamos com pressa. Humilhados. 6 anos depois, aquilo já existia. A diretoria daquela igreja se reuniu e mandou aquele pastor vir aqui pedir perdão. Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Mas você precisa colocar a sua vida embaixo do princípio de honra. A autoridade sua, seu pai, seu patrão, fala qualquer coisa, você, eu não concordo. Teu pai está te ensinando, você fala, eu não quero ouvir. Escuta o que eu tenho para dizer. Quando o meu pai, eu já contei isso para vocês, mas eu vou usar como exemplo que foi muito forte na minha vida. Em 2008, meu pai falece dentro de casa. A gente está lá com o princípio de honra. Meu pai, peguei a sala da minha casa, transformei num quarto hospitalar. Vamos honrar o meu pai, vamos honrar meu pai. Falava para a Lupe, crianças, Laís saía da escola, vai fazer o café do vovô. Lupe, sai do trabalho,
eu trabalhava numa escola de inglês, vai lá e ajuda meu pai. Eu saía da igreja 10 horas da noite, chegava lá, cobria meu pai, ajudava a tomar banho, tinha que se fazer. Algumas pessoas dizem assim, mas por que você está fazendo isso? Teu pai sempre foi tão distante de vocês, nós estamos aí. Comigo ele não era, mas dos meus outros irmãos ele era distante. Nós estamos honrando. Quando meu pai faleceu, o Espírito Santo me tocou no dia do velório dele e falou, porque você aprendeu a honrar, eu vou liberar sobre sua vida uma liberação de bênçãos financeiras. E a minha vida começou a prosperar financeiramente. Você crê nisso, meu irmão? Porque Deus fez uma comparação para mim, e na palavra, e disse, você guardou a arca da aliança dentro da sua casa. Eu não entendi, porque a Bíblia diz que Obed levou a arca da aliança para dentro da casa. Lembram desse texto, irmãos? E ali ele prosperou porque ele honrou. Entende isso que eu estou dizendo? A arca para mim era o meu pai que eu estava honrando. E nós precisamos aprender, querido, esse princípio espiritual. Honrar. Às vezes a pessoa te ensina, você não dá os créditos. Às vezes a pessoa te abençoa, você não dá os créditos. Mas o coração tem que abrir para isso, querido. O coração tem que abrir. Eu gosto de honrar as pessoas. Eu gosto de dizer que são elas que fizeram. Você entende isso? Eu gosto de chegar aqui na igreja e falar assim, olha, o fulano, o meu irmão ali, ele construiu ali, o Babi fez os móveis. Eu gosto de fazer isso, porque a honra, quem tem, honra. Agora o nosso coração muitas vezes se fecha e não deixa Deus tratar. E por isso nós podemos receber a unção que flui dessa honra. A honra é a gratidão, a honra é o reconhecimento, é o respeito. A honra é quando o seu coração se quebranta e diz obrigado, sabe? E existem diferenças nisso. A Bíblia fala, por exemplo, outra história sobre honra, é que Abraão recebeu os anjos com honra. Ele serviu os anjos, chamou os anjos para... Não é assim? A Bíblia diz a história de Abraão e os anjos? Lembra disso ou não? Mas a palavra de Deus fala também que o povo de Ló não recebeu aqueles anjos com honra, recebeu os anjos com desonra e eles foram destruídos. E para mim, querido, não é só anjo, é autoridade. Quero ler uns textos com você. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13, versículo 7. Porque tem uma coisa que eu aprendi, querido. A palavra de Deus é que quebra os nossos corações e quebra a nossa racionalização. Nós racionalizamos porque tem muitos exageros. Como eu falei para você, eu sou um pouco culpado disso. Eu não me preocupo em comemorar dia de pastor, dia de aniversário. Nunca fiz essas coisas aqui na igreja, é verdade ou não? Não fico preocupado com tudo isso, mas eu tenho que ensinar, querido. E nós pais temos que ensinar os nossos jovens a respeitar os mais velhos, respeitar os pais. Você concorda com isso ou não? Tem o Murilo aqui, o filho do pastor Anderson, filho da Mirene, e eu acho lindo isso, que todo domingo ele chega aí com aquele tênis colorido, vai batendo assim os pezinhos dele, meio boizinho e tal, né? Mas aí a Mirene olha para ele e fala assim, você cumprimentou o seu pastor? E aí ele olha assim, toma um susto porque esqueceu. E aí ele vai lá e me dá um abraço, meu beijo. Isso é princípio de honra, querido. Ela está ensinando o filho dela a respeitar as autoridades. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 13, versículo 7. Pagai a todos o que lhe é devido. A quem tributo? Tributo. A quem imposto? Imposto. A quem respeito? E a quem honra? Honra. Agora abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6. Engraçado que eu tinha esquecido de ler o texto. Marcos capítulo 6. Versículos de 1 a 5. Na minha Bíblia está escrito assim, um profeta sem honra. Olha o que está escrito. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade, acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviram ficavam admirados. Escute, um país que não respeita professores, não respeita advogados, não respeita médicos, não respeita autoridades, não respeita políticos, não respeita policiais. Imagina isso. Jesus vai... nem juízes. Jesus vai e volta para a sua cidade. Quando ele chega na sua cidade, ele começa a ensinar na sinagoga. E as pessoas ficam admiradas, porque o que ele está ensinando é forte, é poderoso. Aí diz aqui, de onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Então, peraí.
Olha aí. Eles estavam vendo. Amém? Sinais, eles estavam vendo milagres, eles estavam vendo sabedoria, e eles estavam vendo as coisas que Jesus estava fazendo. Agora note o versículo 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Então Jesus está fazendo milagres, Jesus está ensinando, mas ele não é recebido ali nem como rabino, não é recebido ali nem como profeta, não é recebido nem como autoridade espiritual, não é recebido. E quando eles começam a ver que os milagres estão acontecendo, e quando eles começam a ver que Deus está sendo manifestando a glória dele através da vida de Jesus, eles olham para Jesus e falam assim: não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o filho a família dele, não é essa aqui a família dele aqui que a gente conhece? E olha o que acontece, olha a resposta de Jesus. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Jesus está falando aqui, olha, faltou honra. E eu aprendi uma grande lição. Sabe onde Deus se manifesta mais? Aonde Ele é celebrado, onde Ele é honrado. Se você quiser viver sobrenatural de Deus, você precisa aprender a honrar e celebrar o Senhor. Se você quer ver Deus fazer milagres na sua vida essa noite, comece a honrar e celebrá-lo com a sua palavra, com a sua adoração. Deus precisa ver em você esse princípio de honra, que você o honra, para que Ele derrame a glória dEle nesse lugar, nessa igreja. Se nós não aprendemos a honrá-lo, nós não vamos receber nada. Mas se você entrar aqui essa noite e dizer: Senhor, eu estou aqui nesse domingo, porque eu quero celebrar a Tua presença, eu quero honrar o Senhor, e dizer para todos que o Senhor é o Deus que supre a minha vida, supre as minhas necessidades. Se você começar a honrá-lo nessa noite, Ele derrama sobre você milagres, maravilhas, sinais. Ele começa a responder a sua oração. Por que não estamos recebendo respostas? Porque não aprendemos a honrá-lo. Você não entendeu? O Senhor está no lugar onde Ele é honrado. Então eu desafio você a ficar de pé agora e vamos honrar o Senhor, porque é Ele a honra, é Ele a glória, meu irmão. Você pode abrir os teus lábios e honrar o Senhor com a tua vida, agradecer a Deus. Honrar é dizer: eu te amo, Senhor, eu te respeito. Faz da tua vontade nesse lugar, porque se você quer viver sobrenatural de Deus, quer viver avivamento no seu coração, o princípio do avivamento é começar a honrar a presença do Senhor nesse lugar. Posso ouvir aqui você dizer: Senhor, glória a Deus, obrigado Jesus, Santo Deus. Escute, em muitos lugares nós estamos querendo inventar a roda. Queremos ser moderno, queremos ser legal, queremos ser simpático, queremos ser jovial. Estamos perdendo o princípio de honrar o Senhor. A Bíblia diz: o Senhor está no seu santo templo, clare-se diante dele toda a terra. Irmão, eu vou te falar uma coisa que eu creio. Você pode me chamar de doido, mas as coisas espirituais se discernem pelo Espírito. A presença do Espírito Santo está nesse lugar. Ela precisa ser celebrada, meu irmão. Ela precisa ser honrada. Você crê nisso que eu falei agora? Porque se você crê que o Espírito Santo está nesse lugar, e eu creio, eu tenho certeza que Ele está nesse lugar, eu tenho certeza que Ele está nesse lugar, cale-se diante dEle toda a terra, esqueça o teu horário, esqueça a tua agenda, e glorifique o nome dEle, meu irmão, porque a presença dEle está nesse lugar, e quem sabe as respostas que você procura, é agora que vai chegar, porque você celebrou a presença dEle, meu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Sente um minuto, estou terminando, estou tentando terminar, eu vou conseguir. Olha aqui, escute. Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre. Exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Por que eles não viveram milagre? Porque era só honrar Jesus, eles tinham vivido milagre. Era só dizer: Senhor, eu estou aqui, minha vida é tua, eu conheço o Senhor, estou vendo o que o Senhor está fazendo. Mas eles não conseguiram honrar. Olha o que a Bíblia diz sobre isso. Lá no Velho Testamento, você vai ler comigo agora. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Quem aguenta mais um pouquinho da palavra de Deus aqui? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Primeiro que precisa ser honrado é Deus, eu sei.
Você sabe. Mas eu aprendi uma coisa: se você não aprender a honrar papai, mamãe, não aprender a honrar as autoridades, não aprender a honrar os idosos, os professores, os doutores, os advogados, se você não aprender a respeitar isso, honrar isso, não vem conversa comigo que você não sabe honrar a Deus também. Você recebe o que eu falei agora? Não é verdade? Eu aprendi muito cedo na minha experiência com Deus, que a maneira como eu tratava meu pai era muito próximo da maneira como eu tratava a Deus. Entendeu isso ou não? Não é verdade o que eu estou dizendo? Diz aqui, 1 Samuel capítulo 2, versículo 30. Porque aos que me honram, honrarei. Porém os que me desprezam serão desmerecidos. Deus está dizendo na palavra dele: aos que me honram, honrarei. E sabe, um dos princípios da honra é o nosso dízimo e a nossa oferta. Agora escutei uns. Algumas pessoas não entendem que quando você dizima e você oferta, é um princípio de honra. Você está dizendo: Senhor, é o Senhor que faz, é o Senhor que age na minha vida. Isso não tem nada a ver se você gosta disso ou daquilo, se você concorda se a luz é bonita do jeito que você queria, ou se eu tinha que comprar essa máquina ou não tinha. Não tem nada a ver, tem a ver com a honra. Eu dizimo por causa da honra. E tem uma coisa que a palavra de Deus fala: trazei os dízimos à casa do Senhor, e fazei prova de mim, que eu vou abrir as janelas do céu, e derramarei sobre vós bênçãos sob medida, e repreenderei o migrador, o devorador. Escute, eu prefiro trazer o meu dízimo em honra a Deus, a minha oferta em honra a Deus, do que dar para o diabo. E tem gente que está dando para o diabo, e prefere dar para o diabo, porque colocou na sua cabeça uma racionalização. Você não está entendendo o que eu estou dizendo. Se Deus está falando na palavra dele: olha, aquele que me honra, eu honrarei. Como é que a gente honra a Deus? Nós honramos a Deus com os nossos louvores, amém, querido? Nós honramos a Deus com a nossa gratidão. Nós honramos a Deus guardando a presença dele no nosso coração e nos santificando. E nós honramos a Deus com as primícias do nosso celeiro. Salomão, no Provérbio de Salomão, capítulo 3, versículo 11, diz: honra o Senhor com as primícias do teu celeiro. E olha que Salomão sabia do que ele estava falando. A gente tem que aprender a honrar, meu irmão. A Bíblia diz: aquele que honra o Senhor será honrado. E você quer viver honra, eu também quero viver. E há bênçãos retidas nas regiões celestiais para serem derramadas hoje. Mas elas só vão ser derramadas quando você entender o princípio da honra. Você entende isso? E aí a gente se pergunta: por que o outro foi promovido? Por que o outro foi escolhido e não fui eu? Por que o outro foi chamado e não fui eu? Por que aquela pessoa gosta mais dele, aquele chefe, aquele líder, aquela pessoa do meu trabalho, do que de mim? Porque você não sabe honrar. O camarada chega lá no seu trabalho, coisas práticas para você entender, tá bom? Pode ser? E ele está assim que nem eu, assim, um pouco fora do peso. E a primeira coisa que você fala para ele é só da barriga dele e do peso dele. Você não pergunta nem qual é o... Entendeu o que eu estou falando? E ele sai e fala assim: ele adora as suas piadas, você não tem noção como ele gosta. E aí você entra assim, ó: nossa, senhor Sala, eu falo mesmo. E ele fala assim: deixa comigo. Aí aparece lá: quem que você vai aumentar esse ano? Aí aparece teu nome lá em verde. Ele fala: não, isso aqui não. Esse aqui vai continuar falando da minha barriga. Você entendeu? Coisa prática. Coisa prática. Eu recebi uma bênção, e Deus mandou entregar essa bênção para alguém. Você entendeu isso? Para quem que você entrega? Para quem te honra. É verdade ou não é? Mas para aquele que te despreza, aquele que te humilha, você vai entregar a bênção? Deus tem que falar muito, né? Tem que mandar um anjo, né? Se o anjo vier em carne, você entrega, né? Mas a primeira pessoa que você lembra, você fala: nossa, eu quando vou viajar, eu tenho uma dificuldade tremenda, porque eu tenho tanta gente que eu preciso honrar, que me honra. E eu falo para Luciano: Jesus amado, tem que levar uma lembrancinha, porque aquele irmão sempre me traz uma lembrancinha, aquele outro sempre fala comigo, não é? E eu começo lá a pensar, eu falo: Jesus, dá dinheiro para fazer isso, porque é tanta gente, querido, que honra. E não é só presente, não é só material.
Outro dia no culto da manhã, chegou uma senhora aqui e trouxe um pedacinho de bolo, assim, desse tamanho para mim. Falou: pastor, eu fiz esse bolo aqui para minha família, para minhas filhas, e eu lembrei que o senhor também faz parte da minha família. Cheguei em casa, todo mundo falou: ai, deixa eu ver o bolo que você ganhou. É meu. É meu. Outro dia chegou um casal lindo, eu não sei se posso falar, se não puder, não vou citar o nome, se puder você faz um sinal. Aniversário da Lupe, 9 horas da manhã. Honra. Chegou um casal lindo em casa com uma cesta de café da manhã para a Lupe. A Lupe começou a chorar lá. Eu falei: que você está chorando, sua boba? Recebe ela. Porque a gente, e eu gosto mesmo de ser simples, e tem que ser simples. Mas sabe quando aquele casal saiu de casa, eu falei assim para o Senhor: Senhor, abençoa a vida deles 100 vezes mais. E sabe por que eu orei? Porque eu senti honrado. Vocês estão entendendo? E não é assim com você, pai? Quando o teu filho começa a tratar você mal, quantos pais eu tenho aqui? Quando o teu filho começa a responder, falar que sabe tudo, tal, o que você fala? Olha, moleque. Não é assim? Outro dia eu falei para minhas filhas assim, desse jeito. Elas: não, porque não sei o quê. Começaram a responder para a mãe, responder para mim, responde, coisa normal de adolescente, de jovem. Eu disse para elas assim, o seguinte: entre ser seu pai e seu amigo, eu estou mais para ser seu pai. Se der para ser seu amigo, tudo bem. Se não der, fico só com o pai. Então você me respeita. Deu para entender o que eu falei ou não? Se der para ser os dois, tudo bem. Se não der, cai o amigo, fica só o pai. E elas ficaram me olhando. Elas demoraram um pouco para entender, né? Falei: porque o amigo você trata de qualquer jeito, agora o pai você tem que honrar. Isso é importante. Isso é importante. Agora, olha o que a Bíblia fala sobre os nossos líderes aqui. Bom, vou ler esse aqui para vocês, para a gente não perder muito tempo. Êxodo 20:12. Honra o teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Por que a gente está tendo os dias encurtados hoje? Porque muitos jovens não respeitam seus pais. E tem muito jovem morrendo cedo. O pai fala: não anda com esse, ele anda. O pai fala: não usa droga, ele usa. Não vai ser com essa moçada que você vai acabar se dando mal, o camarada vai. Não é? Não tem respeito. Olha o que diz aqui para a gente terminar. Versículo 27:18. E esse é o fechamento da minha mensagem para você. Não, tem dois. Primeiro esse aqui. 1 Timóteo 5:17. Vou ler para vocês. 1 Timóteo, Paulo escrevendo para o pastor Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Posso ler, irmãos? Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Muitas vezes a gente quer ensinar, tem pessoas que não recebem. Você fala assim: vamos conversar sobre isso, não recebe. Nós precisamos ser tratados, porque a nossa cultura tem que estar sujeita à autoridade de Deus. Para terminar, Provérbios 27:18. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Vou ler de novo. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto. A lei da semeadura. Amém? Agora outra lei. E quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Por que a gente não recebe? Porque a gente não trata bem. O próprio Deus está dizendo. Quantas coisas eu aprendi com gente que eu não entendia nada, mas eu respeitei. Você entendeu? Quando eu digo que eu não entendia nada, é que não era do meu jeito, não era de uma pessoa, não era no meu grupo. Às vezes eu vou conversar com umas pessoas com mais certa idade, e elas gostam de contar experiências da vida dela. E às vezes eu sento e fico ouvindo. E eu gosto de ouvir. Porque sempre eu aprendo alguma coisa. Quero terminar essa mensagem assim. Não adianta você só ouvir isso. Você precisa começar a praticar isso. Em pequenos detalhes. Em pequenos detalhes.
E você vai começar a ver bênçãos que vão ser liberadas sobre a sua vida. Muita gente aqui é esperto, é levado pelo Espírito Santo e já aprendeu a honrar, já sabe honrar. Embora não fale isso, talvez nem use essa expressão, mas sabe honrar. E porque sabe honrar, recebe bênçãos sobrenaturais. Às vezes financeiras, às vezes espirituais. Eu sou caçula, mas eu sempre honrei meu pai. Antes do meu pai morrer, ele me chamou. Ele colocou a mão na minha cabeça e me abençoou. E as bênçãos que ele tinha, que ele poderia ter dado aos meus irmãos, eles não estavam lá. Mas eu recebi aquela bênção. Eu sou caçula. Entendeu isso, amor? A bênção. Pais, nós precisamos ensinar os nossos filhos a respeitar. Eu não estou dizendo que o evangelho hoje é fácil, tem muita gente aí fazendo verdadeiros absurdos, eu não gosto disso. Eu estava conversando com a minha esposa, que eu acho incrível, às vezes a pessoa, é tanta exaltação, é tanto, sabe, uma hierarquia tão grande. Para você chegar num pastor, você tem que passar pelo obreiro 1, depois obreiro 2, obreiro 5, obreiro 7, nono, pega a ficha, sai para o corredor, vai lá para fora. Eu não quero isso, essa não é a minha visão, vocês entendem isso, meu irmão? Mas eu preciso ensinar a vocês um princípio espiritual: honra a quem tem honra. Tem professoras cuidando dos seus filhos, honre-as, agradeça. Agradeça a Júnia pelo trabalho que ela fez com as nossas crianças aqui hoje cantando. Começamos assim, a primeira vez foi bem ruinzinho, a segunda vez foi quase terrível, mas essa vez foi muito bom, Júnia, parabéns. Mês retrasado eu pus a mão na cabeça e falei: Luciana, você faz eu passar cada uma, Lupe. Mas esse mês vocês gostaram ou não gostaram? Das crianças aqui, não estavam lindas de branco, todas? Vamos aplaudir o Senhor por isso, querido. Honra, honra. Aleluia. Termina aqui, 2 minutinhos só. Honre a sua igreja, meu irmão. Honre a sua igreja. É tão triste, eu vejo pessoas assim. Eu estava numa vigília sexta-feira, né, amor? E eu estava falando isso com um bispo querido. Nós chegamos lá e nós fomos honrados, o coral foi honrado, foi recebido com honra, né? E foi tão gostoso isso. E ele falou assim para mim: pastor, você não sabe como vocês são abençoados lá. Eu acompanho vocês e vejo as bênçãos que vocês têm tido. E às vezes as pessoas aqui, não são todos, querido, mas eu tenho que ensinar. A maioria não faz isso. A maioria não honra a sua igreja. Quer ver uma coisa que eu vou falar para você que você precisa honrar? Antigamente nós vínhamos à igreja 2 vezes por domingo, né? Quantos chegaram a vir 2 vezes por domingo na igreja? Levante a mão. Chegou a fazer isso também? Legal. Legal mesmo. Eu fazia isso também, 2 vezes por domingo. Hoje, sabe qual é a média de uma pessoa vir na igreja? 2 vezes por mês. É verdade que nós não somos sabatistas, nós não guardamos sábado. Certo? Não somos sabatistas, não guardamos sábado. Mas eu creio, querido, que é uma bênção se você consagra o dia do Senhor. O que é para você vir 2 horas buscar o Senhor, agradecer pelas bênçãos da semana? Honra. Honra. Você pega o teu dízimo e gasta no seu sapato novo, na sua... Entendeu o que eu estou falando ou não? E você deixa de honrar a Deus com a sua premissa. Eu não estou precisando de dinheiro não, viu, pessoal? Não é isso não. Eu preciso ensinar um princípio espiritual. E aí você reclama. E você até vive o natural. Mas eu quero ver você viver o sobrenatural. O natural a gente vive. Mas Deus tem um sobrenatural para você. Talvez faz 2, 3 meses que você não honra a Deus com nada. Por que a gente toma Santa Ceia? Para celebrar a morte e a ressurreição de Cristo, honrando a Ele pelo sacrifício dele. Quantos recebem essa palavra nessa noite, esse princípio na sua vida? Respeite, querido. Eu prometi para mim que não ia falar isso que eu vou falar agora. Vocês sabem que minha mãe, ela tem bastante problemas emocionais, e ela já foi internada muitas vezes em hospitais psiquiátricos, muitas vezes. E geralmente quem tem que internar minha mãe sou eu.
E eu vou. O Ricardo sabe disso. Um dia eu estava no casamento, com uma bodas do Ricardo, tive que sair correndo para internar minha mãe. Falei, Ricardo, eu preciso sair. Mas quando eu vou falar com a minha mãe, eu vou interná-la, às vezes ela está surtada. Entenda o que eu vou dizer agora. Escute, estou terminando. Ela está surtada, falando nada com nada, não sabe nem quem eu sou. Chama a polícia para mim e fala que eu sou bandido e está na casa dela. É verdade. Mas eu pego minha mãe com todo respeito. Eu levo para o hospital com todo respeito. Eu a interno com respeito, porque eu sei que é o melhor para ela. Saio de lá com o coração arrebentado. Sabe o que eu estou falando? Arrebentado. Entro no carro, aquele dia você me esquece, não fala comigo, não liga para mim. A Luciana não fala comigo, nem as minhas filhas não falam comigo, porque eu chego em casa, me tranco no quarto e fico quieto. Mas sabe o que eu aprendi? A honrar a minha mãe. Honrar a minha mãe. Aí você diz, não, mas meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. Eu não sei o que eles fizeram, eu sei o que os meus fizeram. Mas eu aprendi a honrar os meus pais. E tem gente que fica aí 3 meses, 6 meses, sem dar uma ligadinha pro pai. Podia falar isso, irmão? Podia. Honra o seu pai, querido. Honra a sua mãe. Amém, queridos? Quantos recebem essa